Bom dia, boa tarde, muito boa noite! Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos falando de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e aqui é a Igreja Ministério Batista Cristo é a Vida. E toda quinta-feira à noite nós temos um convidado que compartilha com a nossa audiência assuntos que sejam relevantes, importantes, que possam trazer edificação. E nesta noite nós trazemos o Jean. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom, Jean! É bom termos pessoas diferentes, né? O Jean, ele é filósofo formado com mestria, né? Mestre, e ele tem um grupo muito especial chamado ABC2. Vamos lá, Jean. Quem que tu é? Como é que tu chegou a esse grupo ABC2, você é o criador? Aqui ele se refere? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, na verdade a ABC2 ela é a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência e ela é um órgão para-eclesiástico que realiza de fato esse diálogo entre ciência e religião, e especificamente a religião cristã, mais especificamente ainda a fé protestante evangélica. Na verdade eu não sou o criador, eu sou apenas um líder de grupo. A Associação Brasileira é uma associação de cunho nacional, interdenominacional, e ela foi criada há um pouco menos de 10 anos. E quem é o criador? O criador são alguns nomes que estão envolvidos, e um deles ainda é o nosso presidente, que é o pastor Guilherme de Carvalho. Ele é da onde? Ele é de Belo Horizonte, da Igreja Esperança. Ele também é obreiro de Labri, que é um outro órgão para-eclesiástico. E também o Dr. Roberto Covolan, que foi professor de física na Unicamp por muito tempo, também é cristão batista. Entre outros nomes, como Marcelo Cabral, que hoje é o nosso diretor de estudos da BC2, que é presbiteriano. Enfim, são alguns dos nomes que deram, digamos, esse start na ABC. Entendi. Quantos anos mesmo tu disse? 10? Um pouco menos de 10 anos. Creio que foi 2015 ali que teve a inauguração, digamos assim, a fundação da associação, registrado, digamos assim. Sim, e tu é aqui de São Leopoldo, né? Sou de São Leopoldo, morei em São Leopoldo por muito tempo, mas hoje resido em Cachoeirinha. Ah, tu reside em Cachoeirinha. Tá. Então, o Jean, ele vem hoje falar um pouquinho sobre essa conexão, né, entre a ciência e a religião e a igreja, né? E isso é tão relevante nos dias de hoje. Mas queria dizer antes, né? O Jean, segundo ele, a gente falou nos bastidores aqui, ele é cristão desde berço. Sim. Teus pais eram cristãos ou tinha alguma função específica dentro da igreja? Sim, meu avô é pastor, meu pai foi pastor também. Então a gente tem aí uma caminhada dentro do ministério já há bastante tempo. Que legal. E olha só, né, gente, uma pessoa... Porque tem aquele paradigma, Jean, e tu me disse se isso aconteceu na tua vida ou não, de todo aquele que nasceu em lar cristão, quando ele chega a determinada idade, ele dá uma voada para depois retomar a fé cristã. Isso aconteceu contigo também? Então, isso inclusive é um dos pontos que a ABC2 trata bastante. No nosso grupo específico, que é um grupo dentro da universidade, e a gente sabe que a universidade, a gente tem esse temor que os nossos jovens, quando entram na universidade, eles vão se desviar, porque eles vão ter um encontro com uma série de outras propostas, né? E um dos intuitos, inclusive, da ABC2 é mostrar uma fé que é relevante em todas as áreas da vida, não somente dentro da igreja, dentro dos círculos ministeriais, mas também dentro da própria universidade. É um espaço de proclamação da glória de Deus e do reino de Deus, não de maneira objetiva, igual a gente faz na igreja, assim, com adoração, com culto e tudo mais, mas demonstrando o nosso testemunho, demonstrando a capacidade que nós temos de manifestar o Deus que nós servimos em todas as esferas da nossa vida, inclusive nos estudos. Então a gente até acredita que esse problema que a gente encontra muitas vezes de jovens duvidando ou se afastando da fé cristã, ele se dá muito por essa
perspectiva moderna que a gente vive de que ser cristão é o culto dominical, ser cristão é estar dentro da igreja e tudo mais, quando na verdade ser cristão é um modo de viver, né? É algo que afeta a nossa vida integralmente, afeta no bom sentido, né? Sim. Então, quando a gente percebe que o cristianismo ele pode ser suficiente em todas as esferas da vida e não somente dentro dos círculos eclesiásticos, a gente começa a perceber que ser cristão também está para além dos muros da igreja. Ah, que show! Bacana isso, ainda mais dentro de uma faculdade, né? Porque a gente sabe que a gente vive num sistema, e agora até estamos vivendo assim nesse momento, né, num sistema aí onde há muitas votações, mudança de todo o programa educacional nacional, né? Então são grandes desafios que os cristãos têm hoje dentro da universidade. Mas uma das coisas que eu percebo, Gia, e aí tu pode me corrigir ou não. Em primeiro lugar, eu acho que tu juntou 3 coisas difíceis. A gente juntou 3 coisas difíceis aqui na mesa, né? A gente juntou a filosofia, né? Porque muitos filósofos, eu conheço muita gente que foi estudar filosofia e simplesmente abandonou a fé já. Aí a gente junta a religião, que eu não quero tratar de religião, mas o reino de Deus, o evangelho verdadeiro, que não é fácil para ninguém, mesmo os cristãos, e a gente junta a ciência, né? Que hoje, claro, eu vejo que há um processo de transformação e tu tá muito mais dentro desse meio, daí tu pode me corrigir ou não. A ciência, ela sempre lutou contra as questões espirituais. Na verdade, parece que esse é o papel dela, é provar que a razão é muito mais real do que a própria espiritualidade, né? Então, como é que se junta tudo isso? Como é que se trabalha? Da onde se tira as convicções para se poder passar isso adiante, né? Excelente questão. Eu acho que, de fato, hoje em dia nós temos esse tipo de percepção de que a religião, aliás, a ciência, ela quer suprimir a fé, ela quer suprimir Deus, tirar Deus da história, né? Mas, na verdade, claro, movimentos assim existiram com certeza e é notavelmente visto na nossa sociedade movimentos nesse sentido. Mas, de um modo geral, no macro, isso não acontece tanto quanto a gente imagina. Na verdade, muitos cientistas, inclusive eu trouxe aqui alguns livros que mostram isso. Eu vi que tu trouxe, mostra aí para nossa audiência. Então, esses aqui foram os livros iniciais da ABC2, que deram, digamos assim, um ponto de partida para começar esse diálogo entre ciência e religião no Brasil. Esse aqui é o Teste da Fé, os cientistas também creem. E é muito importante esse livro, porque ele justamente vem dizer assim, a gente não precisa pensar que a ciência não pode coadunar com a fé, não pode coexistir com a fé. Isso é um mito. E a prova disso é que existem uma série de cientistas cristãos, cristãos convictos, devotos, inclusive muitos deles são teólogos e pastores também, e cristãos das maiores universidades do mundo, inclusive, né? Esse foi escrito por quem? É um conjunto de autores, né? E cada capítulo é um autor um autor que é tanto cristão quanto cientista, falando da sua experiência de fé dentro do labor científico, dentro do trabalho científico. Então eles vão falando capítulo a capítulo sobre a sua experiência de fé dentro do labor científico e de como eles fazem essa relação entre ciência e fé. E esse livro é semelhante. Esse livro, na verdade, é um livreto que também é bem semelhante a esse aqui, só que é um pouco mais enxuto. Realmente eu indico. Para os jovens, Exato. Adolescentes. Se nunca ouviu falar de ciência e religião, ou ciência e fé, ou não sabe por onde começar, talvez esse e esse aqui também sejam bons livros para iniciar esse assunto. Quando Deus e a ciência se encontram, olha, gente, que legal. Exatamente. A minha câmera é essa aqui, né? Olha que legal. Né? E aonde que nossa audiência pode encontrar esses livros? Esse aqui, na verdade, vai ser uma doação aqui para vocês, vai ficar aqui com vocês e pode ser encontrado tanto no site da ABC2, é só colocar ABC2 ou Associação Brasileira de Cristãos na Ciência no Google que vai achar o site, e creio que também Amazon, né, essas coisas aí, sim, porque eu acho que é importante. Você pai, você mãe que está nos assistindo e que está enfrentando dentro do seu lar com o seu filho, porque hoje a verdade é essa, né, Jean? Que os adolescentes, faixa etária aí de 14, 15 para frente,
eles são muito mais incrédulos do que foram na época, vamos dizer assim, há 20, 30 anos atrás. Os adolescentes há 20, 30 anos atrás, eles ainda tinham um pouquinho mais de temor a Deus. E o que a gente vê hoje, que esses adolescentes hoje, eles não, que são os digitais tecnológicos, né? Essa geração, ela não quer crer em Deus, né? Justamente pelo acesso à informação muito rápido, né? A gente vive numa era da tecnologia, onde os jovens eles têm acesso a todo e qualquer tipo de informação. E quando a gente fala todo e qualquer tipo de informação, também são informações que não convêm ao reino de Deus, à perspectiva cristã e tudo mais. Mas eu abro o convite, participe do nosso grupo. Tá, então fala como é que funciona aí, para que a gente possa se organizar para isso. Vamos lá. Exatamente. Então o nosso grupo... Tá, nós estamos falando aqui de Novo Hamburgo, tá, gente? Eu queria que tu desse dentro dessa nossa região aqui. Nós temos um grupo na Unicinos, em São Leopoldo, aqui no lado. Nós nos reunimos todo mês, mensalmente, presencialmente, e nós estamos lendo esse livro aqui, ó. Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, do Alistair McGrath. O Alistair McGrath, ele foi professor, ele é teólogo, biólogo, e ele é professor de ciência, foi professor, na verdade ele se aposentou esse ano, por mais de 30 anos em Oxford, na Inglaterra. Então, a maior universidade do mundo aí, teve um teólogo ministrando as aulas de ciência e religião, entre outras aulas, claro. E ele também é um especialista em C.S. Lewis, né? O pessoal gosta muito de C.S. Lewis aí, ele que escreveu a bibliografia do C.S. Lewis, inclusive. Então é um cara diverso aí, ele fala sobre muitos temas, mas é uma grande autoridade no tema Ciência e Fé, Ciência e Religião. E nós estamos lendo esse livro lá no nosso grupo da ABC2. Ainda dá tempo de participar, porque a gente leu apenas o primeiro capítulo. Então tem muito livro pela frente. Sintetiza aí pra nós o primeiro capítulo, pra gente saber o que tu aprendeu aí. Interessante, porque esse livro, ele, de fato, ele é muito bom, porque ele faz um panorama geral. Só um pouquinho, eu tô vendo que isso é uma série, né? É uma série. Ah, tá. Tá. Esse livro aqui... ele é muito importante, ele é muito bom, porque ele faz um panorama geral, mas sem deixar de ser profundo. Ele faz todo o arcabouço teórico ali da relação, inclusive histórica, entre ciência e religião, e ele vem também justamente para quebrar certos mitos de que, por exemplo, a ciência quer acabar com a fé, ou então a fé mesmo quer suprimir não a aceita ciência. Não aceita a ciência. É o que a gente chama de ou cientificismo ou negacionismo, né? O cientificismo é justamente essa teoria que diz que só existe verdade se mostrada pela ciência. As coisas só são verdadeiras se evidenciadas empiricamente pela ciência. E o negacionismo é justamente dizer o contrário. Olha, na verdade eu tenho uma certa escusa, eu tenho um certo receio de tudo que é comprovado se abala a minha convicção pessoal. Então isso acaba entrando muito na igreja, né? Porque o cristão lá, ele vê, sei lá, teóricos da evolução, por exemplo, e isso abala a fé dele. Então ele já começa a ser negacionista e desprezar, digamos assim, tudo que a ciência pode comprovar, quando na verdade não precisa entrar nesse extremo, né? Extremo. E inclusive o cientificismo é o outro lado da história. Mas nesse livro aqui, ele também aborda questões que ele fala assim: a primeira coisa que a gente precisa pensar para fazer o diálogo entre ciência e religião, e ele usa uma analogia, uma simbologia muito interessante, que ele vai falar dos 2 livros de Deus. Deus escreveu 2 livros. A revelação especial, que é a nossa Bíblia, a palavra de Deus, que manifesta o Senhor Jesus Cristo, a obra de redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dignos de glória. Mas também ele escreveu o livro da criação. Né? Quando a Gênesis fala que Deus falou, haja luz e houve luz, ele está montando uma narrativa, ele está narrando. Então a criação ela também é um livro de Deus a ser lido. E é justamente a partir desses 2 polos que a gente faz a ligação entre ciência e fé. Porque a fé lida com a revelação especial. A gente pega esse livro aqui, nós nos devotamos em cima do que esse livro nos diz, nós participamos de cultos, de coisas nesse sentido. Mas o que a gente faz com a revelação criada? A revelação natural que a gente diz, né?
a gente não encontra Deus nela? Muito pelo contrário. Então, ter essa perspectiva dos dois livros é achar o seguinte: bom, nós temos a revelação especial e por ela nós baseamos na nossa fé. Mas o que a gente faz com a revelação natural? Nós também precisamos interagir com ela, com as coisas naturais, com o mundo empírico, e também encontrar sentido nisso, encontrar o próprio Deus nisso, né? Porque se Deus é o autor de todas as coisas, inclusive das coisas criadas, as coisas criadas também são dignas de serem investigadas. Inclusive, um dos lemas da BC2 é o Salmo 111, versículo 2, que diz: grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que a apreciam. Então, as obras do Senhor são dignas de serem apreciadas e estudadas. Assim como o teólogo estuda a Bíblia, estuda uma série de coisas nesse sentido, o cientista cristão, ele vai estudar as coisas naturais, o acadêmico cristão, não necessariamente um cientista, ele vai estudar a criação de Deus, também tentando encontrar Deus naquilo. E, inclusive, glorificando a Deus naquilo. Né? Muitas vezes a gente vive uma perspectiva extremamente dualista, assim, de que a coisa de Deus é coisa de Deus e coisa do mundo é coisa do mundo. Quando, na verdade, isso não existe. Né? Tudo é coisa de Deus para o cristão, inclusive o mundo. Então a gente vai no mundo e evangeliza, a gente vai no mundo e dá bom testemunho, a gente vai no mundo e estuda. E estuda para a glória de Deus. E estuda querendo mostrar: olha como essa criação do meu Deus é complexa. Olha como esse meu Deus é poderoso, que fez uma criação tão complexa que é digna de ser apreciada. Então é a partir desse pressuposto que nós realizamos o diálogo entre ciência e religião, crendo que Deus, ele é tanto o Deus da graça, da revelação especial, como é o Deus das coisas criadas, dignas de serem apreciadas também e estudadas. Ok. Então, Deus, a gente não pode dizer que Deus é tudo. Não vamos confundir as coisas, tá, gente? Não é panteísmo. Não é panteísmo. Deus não é tudo, mas Deus está em tudo. Deus não é a natureza. Ele não é a natureza, mas ele criou a natureza. Então, acho que é interessante a gente também, porque conforme a pessoa ouve, ela vai, né, pode se equivocar. Não, eu não vou ver, Deus não é o sol, por exemplo. Não, ele não é o sol, ele criou o sol, mas ele manifesta a sua glória através do sol. Então a gente precisa também compreender isso, né? Que Deus, eu poderia dizer assim, ele se funde com tudo aquilo que ele criou, mas ele não se confunde. Exato. Ele não se corrompe com tudo aquilo que ele criou, porque quando ele criou e deu para nós essa nossa liberdade, vamos chamar assim, né? Essa liberdade de agir, vamos falar da natureza, que é mais calmo, né? Deus criou a natureza e ela colocou à nossa disposição. Agora, o que a gente faz para destruir, muitas vezes, esse sistema que Deus criou, isso é um problema humano, não é de Deus. Então, às vezes, as pessoas, quando começam tem uma temporal, tem uma tempestade, tem uma inundação, tem um terremoto. Não, Deus mandou. Não, Deus não mandou. Pelo menos eu entendo isso. Né? Nós estamos vivendo as consequências daquilo que nós mesmos agredimos, muitas vezes, a natureza. Né? Então, é muito interessante essa discussão. Né? Porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa próxima a mim, um adolescente, que tudo que eu converso a respeito de Deus ou a respeito de alguma coisa da natureza, etc., ele diz assim, mas a ciência comprova isso? Esse é o cientificismo que eu acabei de dizer. É achar que a verdade só é verdade se a ciência comprova. A ciência comprova isso? Isso chega a te dar... Isso é bem interessante, né? E essas discussões, elas ocorrem nesses grupos. Então, tu disse que vocês se encontram uma vez por mês lá na universidade, na Unicinos, né? Isso. Qual dia e qual hora? Sempre no último sábado do mês, às 10 da manhã, na biblioteca. Certo? Esse mês aconteceu algo extraordinário, porque tem um encontro de líderes em São Paulo, que eu vou estar indo amanhã. Então, nesse final de semana específico, que seria o último sábado do mês, não vai ter. Mas aí nós vamos realocar a data, mas normalmente é sempre no último sábado do mês, às 10 horas da manhã, e nessa temporada nós estamos lendo esse livro do Alistair McGrath, e nós já lemos esse também, já estudamos esse, assim, eu
incentiva as pessoas a participarem, porque é extremamente importante. Ainda mais quem está dentro do ambiente universitário, ou teólogos que precisam dialogar de fato com esse outro aspecto da vida que é a ciência, as ciências de um modo geral. Então, com certeza é uma iniciativa, e o nosso grupo local especificamente é um grupo que agrega muito a espiritualidade das pessoas. Dentro desse grupo tu tens alguém que não é cristão? Teve um rapaz, mas ele se converteu, que foi o Thiago, inclusive ele era ateu. E ele foi justamente porque ele tinha seus questionamentos, né? Como assim Deus, né? Eu acho que o que mais atrai esse tipo de grupo é aquele que não crê e que quer ir na verdade, ele quer ir provar que ele tá certo e vocês todos estão errados. Mas normalmente o nosso grupo, ele é um grupo... Porque é um grupo cristão, né? Sim. Então todas as pessoas são aceitas, mas elas são avisadas. Olha, nós somos cristãos, né? E nós estamos aqui para fazer um diálogo amigável, né? Sim. Então não faz parte da nossa... da identidade do nosso grupo fomentar debates acalorados e um querendo ganhar o argumento do outro. Então todas as pessoas que entram no grupo são bem avisadas sobre isso. Nós temos a nossa confessionalidade, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, inclusive nós subscrevemos o Pacto de Lausanne, que é um documento histórico da igreja aí, que tenta sintetizar o que nós cremos, justamente para dizer às pessoas, olha, nós cremos nisso, não nos ofenda. Mas se quiser entrar no nosso grupo... Lê o pacto e vê se é isso. Mas se quiser entrar no nosso grupo, será extremamente bem-vindo, desde que respeite. Na verdade, quando se fala de adolescente ou jovem que se professa ateu, eu até entendo que, na verdade, ele não é ateu, ele está confuso. Ele está confuso por conta de tantas informações que ele tem e ele não consegue se definir porque as ofertas nesse mercado religioso, elas são muito grandes, né? E se difundiu muito hoje. Eu acho que a gente não chama isso dessa maneira no Brasil, né? Porque a gente tem todo o nosso jeitinho brasileiro de ser. Mas o panteísmo, ele se difundiu demais também nos últimos tempos, né? Existe um certo espiritualismo. Existem dois extremos, né? O jovem que ele é ateu e diz ser ateu, e o jovem que diz ser, tipo, espiritualista, mas não define muito bem o que é a sua religião. Ele só quer uma energia, algo do tipo, cultuar o sol, né? Essas coisas todas que a gente vê aí. Mas, na verdade, ele só tá em busca de preencher um certo vazio que tá dentro dele. Ele precisa de respostas para a existência dele. Mas, na verdade, ele procura respostas que são convenientes a ele. E isso que é o diferencial do cristianismo. Porque o cristianismo, ele não te dá uma resposta analgésica para acalmar a tua dor. Não, o cristianismo te confronta. E essa é a questão. O cristianismo fala, olha, tu é um pecador. Sim. Então, assim, se tu vai vir aqui, tu tem que entender isso, tem que te arrepender dos teus pecados e mudar o teu comportamento. Sim, te olha no espelho e te enxerga, né? Exatamente. Te enxerga sem maquiagem. Mas essa onda de ateus que a gente vê normalmente nos dias de hoje, inclusive entre jovens, a gente até tem a gente diz assim, até em tom de brincadeira, que não existe ateu, né? Porque a pessoa faz outras coisas do seu próprio Deus. Sim. Então, eu sou ateu, não acredito em Deus, acredito somente na ciência. Aí cai nesse outro extremo que a gente estava falando antes. A ciência torna-se seu Deus. Torna seu próprio Deus. Ou então, sei lá, uma pessoa que é frustrada amorosamente, ela faz dos relacionamentos do seu próprio Deus. Então, assim, a questão da idolatria, ela está sempre presente na nossa vida, independente se eu me digo ser ateu ou não. Né? Então, eu sempre vou estar em busca de um Deus que supra as minhas necessidades. E é intrínseco, é humano. A própria palavra diz, né, que o Senhor deixou, ele deixou gravado nas tábuas do nosso coração o Evangelho. Então, o Evangelho não, o reino de Deus. Então, isso é uma coisa bem interessante, Gia, que eu sou bem assim, observadora, né? Quando eu olho algum documentário, quando eu olho alguma coisa, quando eu olho uma notícia, quando eu falo com as pessoas. E uma coisa que é intrínseco, todas as pessoas, quando chegam numa situação difícil, o que elas dizem? Ai, meu Deus. Não tem ateu quando o avião tá caindo, né? Ai, meu Deus.
Então, assim, não adianta a gente correr, a própria Bíblia diz isso, né? Não importa onde eu vá, eu posso descer no mais baixo do abismo, no mais alto dos céus, lá o Senhor está. E como é que você tem visto isso para a tua vida pessoal, essa participação no grupo? Então, a minha formação, a filosofia, ela é, digamos, um dos pressupostos por trás desse diálogo. Porque a filosofia, ela não trata necessariamente com as ciências, ela não é uma ciência, digamos assim, né? Uma ciência natural, ela não tem... a gente não leva a filosofia para o laboratório e observa ela, né? Mas a filosofia, ela dá, digamos, o fundamento para que esse diálogo aconteça. Como é que eu posso integrar a minha fé com as ciências, com a academia, com a universidade? E aí a filosofia faz esse meio de campo, né? A filosofia, ela diz, bom, aqui estão os pressupostos, quem sabe tu tem que ver o mundo a partir da perspectiva dos 2 livros da criatividade de Deus, né? Coisas do tipo. Por exemplo, a filosofia, ela é a responsável por delimitar os territórios, e aqui a gente entra num outro livro, da ciência e da religião. Peter Harrison, professor de uma universidade na Austrália, agora esqueci o nome, mas extremamente influente na área, ele vai dizer que, e todo o embasamento é filosófico para isso que ele vai dizer. Ele vai dizer que nós precisamos enxergar a ciência e a religião a partir do seu próprio contexto. Eu não tenho como dizer no culto que, sei lá, a H2O ao invés de falar água. Entende? Não faz sentido no ambiente de culto eu descrever quimicamente as moléculas da água, sendo que é só eu falar, irmãos, tem água ali no corredor. Tome água ali. Ninguém vai falar tome H2O, né? Aquela coisa toda. E a religião também acontece isso. A Bíblia, por exemplo, ela não é um livro científico, né? Quando a Bíblia relata acontecimentos, ela não está fazendo relatos científicos. A narrativa bíblica, ela é muito mais simbólica, ela é muito mais espiritual por si mesmo, né? Então, cada uma tem seu território. A Bíblia, ela está nesse contexto muito mais simbólico, espiritual, narrativo, e a ciência está muito mais nesse aspecto descritivo, de ir lá provar o que é a água, é H2O, 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. Da onde veio essa água? É o que a ciência não busca. Da onde veio a água para ser H2O? Ou então, por que a água existe? Não é uma pergunta que a ciência faz, mas a religião faz, ou a filosofia faz, enfim, mas... o que o Peter Harrison, tanto o Peter Harrison quanto o Alistair McGrath vão dizer é que faz sentido a gente pensar a ciência como aquela que faz as perguntas de descrição, tipo, como? Como que se dá a fórmula da água? Como que acontece, sei lá, tal coisa? Como? É descritivo. A ciência, ela quer saber o como das coisas. Já a religião, a fé, ela quer saber o porquê. Por que o sol nasce todo dia? O que está por trás do sol que nasce todo dia? Quem move essa engrenagem que faz o sol nascer todo dia? Por quê? Ou então, por que eu vivo? Qual é a função da minha existência? Essas são perguntas que a religião faz e que a ciência não faz. Então, cada uma tem seu território. Mas existe essa integração, porque vão ter momentos em que assuntos vão se chocar. Né? A ciência vai ter assuntos que, digamos assim, estão próximos à religião, como, por exemplo, sei lá, é legítimo a construção de bombas atômicas, por exemplo. A ciência faz bomba atômica. Mas agora a religião questiona. Isso acho que é errado. Ou então a filosofia questiona. Então existem assuntos que elas vão se relacionar sim, mas é extremamente importante a gente saber delimitar os seus próprios territórios. A ciência, ela trata de questões descritivas, de como. E a religião trata de questões prescritivas, de porquê. Baseado nisso, então, eu posso afirmar que existem alguns pontos que a religião e a ciência não vão nunca concordar. Elas vão se chocar. A gente admite que elas têm uma tensão entre si. Isso é inevitável. Elas têm aspectos de tensão entre si e também vai muito de cientista para cientista, né? E de religioso para religioso, de crente para crente. Mas sim, com certeza tem momentos que elas vão entrar em tensão. Haverão discussões que é melhor não entrar. Ou que não vão ter um consenso, né? Que não vai ter um consenso, com certeza. Mas assim, agora, fazendo uma pergunta dentro do contexto, mas eu queria que tu me explicasse então, Jean,
por que muitos que entram para filosofia, nem vou falar da ciência, né? Mas por que muitos que entram para filosofia largam Deus? Porque a filosofia, ela é intrinsecamente a investigação racional de fenômenos da realidade. Como, por exemplo, o que é a existência? E aí fica questionando sobre a existência, ou então, quais são os critérios de certo e errado? A filosofia moral, por exemplo, a ética, né? E a partir do momento que se faz isso estritamente com um instrumento racional, muitas vezes a filosofia e autores, né, é sempre difícil a gente generalizar a filosofia, né? Normalmente são autores, são vieses de pensamento que, ao longo da história, que foram, digamos assim, contra Deus ou contra a fé cristã. São autores específicos, não são todos, né? Mas normalmente quando se entra na filosofia eu percebo que alguns colegas inclusive cristãos, acabam se desviando da fé, eu acho que eles ou duvidando, né? Confundem, ficam confusos. Porque justamente a filosofia ela tem esse ímpeto estritamente racional, sabe? E muitas vezes o cristão que entra na faculdade de filosofia, ele não está preparado para fazer esse tipo de abordagem, de entender que apesar de eu estar fazendo uma investigação estritamente racional sobre um fenômeno, a minha espiritualidade ela continua vigente, ela continua agindo, né? E aí que tá, existem questionamentos. A filosofia ela problematiza muitas coisas, né? Faz questionamentos sobre tudo. E aí o cristão que, por exemplo, normalmente é um cristão que não foi discipulado, ou que foi discipulado mal e porcamente, com o perdão da palavra. Os pais não oravam em casa, não liam a Bíblia para o filho, e aí terceirizava toda a educação cristã do filho, toda a devoção, todo o discipulado para a igreja, e aí normalmente era um culto dominical, um durante a semana, né? Normalmente eu vejo que a característica dessas pessoas que entram para o curso de filosofia ou para qualquer área que questione, digamos assim, e se desviam ou começam a duvidar, foi porque normalmente não estava bem estruturado espiritualmente antes de assim fazer. Porque na verdade a filosofia ela pode nos dar muitos instrumentos em favor da fé. O meu intuito, inclusive, ao entrar na faculdade de filosofia e fazer filosofia, era justamente agregar conhecimento, ferramentas, formas que eu pudesse engrandecer minha fé, defender minha fé, inclusive. Enfim, ter armas, digamos assim, não só espirituais, mas também racionais, para justamente aumentar a minha fé, potencializar, e não só para mim, como para os outros, né? Então preste atenção aí, você que está na nossa audiência, hein? Se você não tem fundamentos da fé, cuidado qual é o curso que você escolhe, porque você pode ser rapidamente confundido, né? Interessante isso, bem interessante. Muito legal tua presença aqui com a gente. Eu gostaria de deixar mais um momento para você dar uma palavra final sobre o trabalho que você realiza. Eu acho que ele é muito importante, fundamental, principalmente nos locais onde ele está. E aquilo que tu falaste no início, que a gente iniciou, a frase que tu deu inicial foi que não importa onde a pessoa esteja, a fé dela precisa ser permanente, né? Assim como a questão filosófica também é a mesma coisa. Se a pessoa vai fazer um curso de filosofia e ela tem um fundamento na fé, não importa o que vai ser trazido de conhecimento, ela tem convicções, né? Então, eu acho que o conhecimento ele não pode vir para tirar as convicções de fé que a gente recebeu durante a nossa jornada. Mas o conhecimento ele precisa potencializar para que eu possa, como tu disseste, usar ele para ajudar outras pessoas. Exato. Né? E para a expansão do reino de Deus. Obviamente, né? Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam aí. Foi um grande prazer estar aqui com o pessoal da Igreja Batista Cristo é a Vida. Eu gostaria de dar a seguinte mensagem. O estadista holandês Abraham Kuyper, ele diz que não há 1 centímetro quadrado na nossa existência sobre o qual o Senhor Jesus não diga, é meu. Tudo é do Senhor Jesus. Inclusive a nossa área de atuação, inclusive o nosso labor, o nosso cotidiano, a nossa vida em família, a nossa vida acadêmica, a nossa vida ministerial, a nossa vida eclesiástica, tudo é do Senhor. Então, se tudo é do Senhor, eu devo fazer com que todas essas esferas da minha vida glorifiquem o nome do Senhor. Né? Eu não preciso fazer uma distinção entre aquilo que é de Deus e aquilo que é mundano, por exemplo.
mas eu preciso fazer da minha atuação em todas as áreas uma atuação que seja santa, uma atuação que seja cristã, uma atuação que faça do reino de Deus algo presente sempre na minha vida. E isso não muda com o conhecimento, pelo contrário, o conhecimento ele pode ser uma importante ferramenta, um importante instrumento para que nós avancemos na nossa própria espiritualidade e também na espiritualidade comum, na espiritualidade coletiva, no avanço do reino de Deus. Então, essa é a minha mensagem. É possível fazer uma relação entre ciência, entre conhecimento acadêmico e fé cristã. Elas não são autoexcludentes, é possível fazer um diálogo. E se vocês quem estiver interessado, procure o nosso grupo. Tá lá no Instagram, inclusive. Eu ia te dizer o endereço para o pessoal te encontrar. ABC2 Unicinos, vai encontrar no Instagram, ABC2 Unicinos. E também Cristãos na Ciência, que é a página da associação a nível nacional, né? Entre em contato, mande uma mensagem, nós vamos ficar felizes em receber vocês e com certeza o grupo vai agregar tanto intelectual como espiritualmente na vida de todos vocês. Eu que agradeço. Então aí, ó, ABC2 Unicinos. ABC2 Unicinos. É isso aí, gente. Então, né, que você possa... Pelo menos vai seguir eles lá, gente. Vamos seguir, vamos ver o que está acontecendo, vamos acompanhar o trabalho que eles estão realizando, que é de suma importância para o futuro da igreja e para o benefício de que o reino de Deus seja instalado no coração de cada um. Ok? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.